Segunda Sincera, número 26. Antes de começar, eu queria avisar para vocês que eu estou produzindo camisetas incríveis com a temática associando cultura de guitarra, cultura do guitarrista com cultura pop, cultura nerd, etc. Quem está fazendo as ilustrações dessas camisetas, quem está fazendo todas essas artes é Kim Noise, um artista, um ilustrador incrível aqui de Recife. O cara já fez trabalhos para nada mais, nada menos do que a Disney, Star Wars e tal. Então as camisetas vão ficar poderosas. E eu já tô na fase de produção das primeiras camisetas e eu fiz uma enquete lá no meu Instagram pra galera responder mais ou menos qual é o tamanho que vocês usam, P, M, G ou GG, pra eu ter uma ideia aí da porcentagem de quantas camisetas eu vou produzir de cada tamanho, etc e tal. A enquete tá lá no Instagram, mas se vocês quiserem responder aí na descrição também, uso P, uso M, uso G, uso GG e tal, só pra eu tirar uma média mais ou menos da porcentagem, da quantidade de camisetas que eu vou produzir de cada tamanho. Beleza? Mas vamos nessa diretamente para a indicação da semana. Que dessa semana, meu velho, foi o meu mestre, o cara que eu chamo de mestre. Até hoje, provavelmente vou chamar por toda a minha vida, que é Cauê Curi, um guitarrista que nasceu em São Paulo, mas fez a sua carreira aqui em Recife. Eu diria que, sei lá, uma porcentagem muito grande dos guitarristas, principalmente mais roqueiros e tal, daqui da cidade, todos ou quase todos fizeram aula com esse cara, eu tenho ele como referência. Ele é muito bom, um instrumentista incrível e um professor fenomenal, velho. Ele tem um canal no YouTube, inclusive, com algumas aulas que eu vou deixar aqui no link, com algumas performances e tal. Tem um disco instrumental chamado Perfect Time, que é bem interessante, bem bonito, e também dá aulas online. Então, se você tiver interesse, estiver procurando um professor, vai lá no Instagram dele, troca ideia e agenda um horário. Isso aí, saudade gigante do meu mestre da guitarra, Cauê Curi. Vamos diretamente para a primeira pergunta. Dá vontade de pegar, mas o preço não é muito de se animar. Só queria não precisar vender o rim para ter um troço desses. Pena que estão pedindo quase 3 vezes o valor dela. Tristeza é nossa realidade, meu sonho de consumo. Então, esses 3 comentários, assim como muitos outros que foram exatamente nessa linha, foram feitos no meu último vídeo que eu postei sobre a HX Stomp da Line 6, reclamando sobre o preço do equipamento. E eu posso dizer que esse tipo de comentário não é exclusivo sobre a HX Stomp, mas sobre todos os equipamentos, todos os eletroeletrônicos, tudo que envolve o mundo da música, o mundo da guitarra. Tá tudo muito caro, velho. Tudo muito caro. E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre isso, porque tem sim um culpado direto por parte desse aumento escandaloso de preço, que logicamente é o dólar. O dólar que explodiu, né, velho? Chegou a quase R$6. E, logicamente, todos esses produtos vêm de fora, o preço deles é cotado em dólar. Então, logicamente, o valor deles iria acompanhar o crescimento da moeda. Mas uma coisa é a moeda quase duplicar o seu valor. E os produtos, como a gente viu em alguns comentários aqui, triplicarem o valor, alguns até quadruplicarem o valor. E aí está gerando uma confusão muito grande, as pessoas não estão entendendo, estão achando muita injustiça todos os valores que são praticados e tal. E eu diria que talvez a palavra certa não é necessariamente injustiça, é apenas um reflexo de como está funcionando o mercado. Por quê? Porque mesmo com esse aumento gigante, a gente tem notícias como, por exemplo, uma notícia da Fender. 2020 será um ano em que a Fender mais vendeu guitarras na história. Seguindo, Gibson, Taylor e Martin também observaram o disparo de vendas ao longo deste ano. Continuando a matéria, a Fender informou que em 2020 venderá mais guitarra do que já vendeu em qualquer outro ano da história da empresa. Fabricantes como Gibson, Taylor e Martin também observaram o disparo de vendas ao longo deste ano. E aqui o mais interessante, a razão óbvia para o aumento de vendas, de acordo com o Consequence of Sound, é o fato das pessoas estarem mais em casa devido ao isolamento social para contenção de coronavírus. Segundo o site, não é o melhor momento para guitarristas experimentarem novos sons ou para iniciantes aprenderem um novo instrumento. Na sequência, um aplicativo instrucional Fender Play, que é um aplicativo deles que ensina você a tocar e tal, por exemplo, observou um aumento da base de usuários de 150 mil para 930 mil entre o final de março e o final de junho, exatamente no pico da pandemia. Um crescimento aí de mais ou menos de 150 mil para 930 mil, 6 vezes, né? Um pouco mais de 6 vezes do aumento de pessoas procurando como aprender a tocar guitarra. E aí, logicamente, obviamente, a lei universal de todo e qualquer mercado
da oferta e da procura. A procura simplesmente pipocou exponencialmente durante essa pandemia, durante esse período, e a oferta ou se manteve ou diminuiu, né, velho? Porque os meios de produção estacionaram. Então, muita gente procurando, pouco produto no mercado, o preço, pipocou, velho. Um exemplo de um tipo de equipamento que aumentou muito o preço foi interface de áudio. Subitamente, todos os músicos do Brasil se viram numa situação que o único meio de trabalho que eles tinham era através da internet, e para ter um áudio melhor, eles precisavam de interface de áudio. Então faltou interface de áudio no Brasil, saca? Faltou, pô. Começou a se importar novas marcas que a gente nunca tinha visto, assim como o valor das que eram mais famosas e tal, tipo as interfaces da Focusrite, pipocaram, velho, virou pedaço de ouro, saca? E claramente o motivo desse aumento gigante e explosivo, além, obviamente, do aumento do dólar, é exatamente o fato da procura ter aumentado muito. E aí me perguntam muito, e aí, Lucas, tu acha que vale a pena comprar agora? Será que é melhor segurar e tal? Velho, a gente é guitarrista, a gente se conhece, a gente sabe que se tiver uma necessidade muito grande, é melhor, ao invés de ficar se martirizando, tipo, pensando todo dia, pô, pego, não pego, pego, não pego, simplesmente comprar a parada e tal. Mas se a gente for discutir economicamente, esses preços sim vão baixar. Essa procura gigante, efervescente que aconteceu na pandemia vai diminuir. Hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro, o dólar já deu uma baixada bacana, saca? Claro que para o mercado acompanhar esses valores vai demorar, mas isso eventualmente vai acontecer. Então, pelo menos para mim, se não for uma coisa muito essencial, eu tô segurando, velho, tô esperando. Até porque eu trabalho com audiovisual e, bicho, câmera, equipamento de áudio, que já eram coisas muito caras, tá difícil, nível impossível adquirir, saca? E justamente no ano que lançou muita coisa massa, velho, no audiovisual, pra quem tá ligado em lançamento de câmera e tal. Então, se não for essencial, segura. Não acredito que os preços vão baixar a curto prazo, diria que é um médio, longo prazo, tipo, segundo semestre de 2021, eu acredito que a gente vai começar a ver baixa nesses valores e tal, mas aí é só uma previsão aleatória minha, da minha cabeça e pá. E também, dependendo do equipamento que você está procurando, dá uma olhada nos equipamentos nacionais, porque esse preço não foi acompanhado de forma tão grande pelo equipamento nacional, saca? Claro, os valores aumentaram porque muito dos componentes desses equipamentos são trazidos de fora, então o dólar aumentou, o custo de produção desses equipamentos nacionais aumentou também, subiu, e isso tem que ser repassado para o cliente final, senão não tem sentido a produção deles. Mas com certeza o aumento não foi nem de perto tão grande quanto dos produtos internacionais. Comenta aí embaixo o que é que você acha sobre o assunto. Próxima pergunta. Para tocar metal, pensando numa vibe Lamb of God, Killswitch Engage, prefere HX Stomp ou Muir? Então, Fernando, eu acho massa quando vocês especificam o que é que vocês querem tocar, porque realmente alguns equipamentos terminam sendo indicações melhores para determinado estilo, saca? Por exemplo, como para tocar metal, você usa basicamente, você precisa de um amplificador muito massa, muito porrada, e de repente, tipo, um som clean com o chorus e tal, para alguma parte mais limpa. Nesse caso, em específico, eu sempre vou indicar a Muir. Inclusive, se tiver sobrando dinheiro, porque os pre's da Muir eu acho muito mais interessante. Eles são infinitos, porque você não só tem o Tone Capture da GE250 e da GE300 para clonar outros amplificadores. Na GE300 você clona pedais também. Ou seja, você tem pedais de drive de fuzz infinitos, você pode importar para dentro da pedaleira, como até na GE200 tem um esquema do GNR, que você tem uma lista gigante de pré-amplificadores que você pode baixar diretamente no site da Muir, saca? E na minha opinião, na minha experiência de usuário, com os equipamentos da Muir, eu cheguei muito mais fácil em timbres satisfatórios de amp. E principalmente em som pesado, em som high gain, em som porrada, saca? Tava trocando ideia com um brother um dia desses que os equipamentos da Line 6, você gira e termina sempre voltando pro Badonk, o Line 6 Badonk, que é um amplificador próprio da Line 6, que ele é bem porrada, bem agressivo, tem bastante ganho, pouco ruído, e o grave é bem justinho, bem pesadão e tal. Mas o motivo disso é porque os outros prés não são tão bacanas, saca? Já quando você vai pra Muir, por exemplo, a GE300, você fica escolhendo de um som foda para outro som foda, saca? Então, novamente, mesmo se o preço não for problema, nesse caso em específico, eu iria de Muir. A não ser que você precise, que você necessite das ligações malucas da Line 6, como, por exemplo, você colocar um amplificador em cada lado, um amplificador no R, outro no L, ou usar, por exemplo, o lance de dual cab, né? Usar impulsos responsos diferentes no R e no L. Por exemplo, se na sua banda você tiver apenas uma guitarra, aí talvez, por causa dessas alternativas que a Line 6 te dá, alternativas de ligação em estéreo, talvez ela seja mais interessante, saca? Mas se for como as bandas que você citou, Lamb of God, Killswitch Engage,
Bandas que tem mais de um guitarrista, que você não vai usar esse tipo de alternativa, Muer. Beleza? Próxima pergunta. Pergunta pra segunda sincera, Helix Stomp ou GE300 Lite? Pra Reinaldo. Tudo abusadinho, né? Não posso dar a resposta escrevendo não, tem que vir pra segunda sincera, né? Tô ligado, tô ligado. Mas então, vamos utilizar do que eu tava conversando na pergunta anterior sobre características específicas de cada pedaleira, realmente depende do que você for tocar. Na MUA a gente tem vantagem direta de preço, mas como você falou aqui, a GE300 Lite, eu acho que é mais ou menos o mesmo preço, né, da HX Stomp. Consenso geral, velho, da MUA, os prés são mais fáceis de timbrar, você tem muito mais opções, e os efeitos são inferiores aos da Line 6, principalmente efeitos que mexem com afinação. A MUA realmente peca muito nisso daí, e a Line 6 acabou de ter uma atualização que melhorou consideravelmente esse tipo de efeito, saca? Então se você usa muito delay, muito reverb, que é um equipamento pequenininho, mais enxutinho, precisa de modulações realmente muito bonitas, você se utiliza muito de efeitos, vai na HX Stomp. Se possível, testa uma antes, pelo lance do problema de DSP, de limite de DSP. Mas se, por exemplo, você tem um timbre mais sequinho, com menos efeitos, como eu falei, o timbre de metal na pergunta anterior, a GE300 vai te dar um som melhor, muito mais opções de amplificadores e muito mais facilidade e rapidez para chegar no teu timbre, beleza? Próxima pergunta. Fala, Lucas, faz um review do Nintendo Switch ali. Velho, uma coisa que eu nunca conversei aqui, não sei o quanto do meu público é nerd e tal, e joga. Guitar Rig Show, né? Eu curto muito cultura nerd, videogame, anime, etc, essas doideiras. Inclusive tem um projeto que eu toco música de videogame, música de anime, às vezes até trilha sonora de filme e tal, que é o Ogro Nerd. Tem alguns vídeos aqui no meu canal, de um show irado que a gente fez num festival aqui em Recife, o Hack and Play. Desse show ainda tem muito material, velho, tem uns medleys extremamente pesados que a gente fez, tipo medley do Mario, medley do Zelda, medley do Sonic e tal. Um material que eu ainda tenho que editar e postar aqui. Mas nem sei a quantidade de público que vem me seguindo, que curte esse tipo de som, curte esse tipo de cultura e tal. Se você é nerd, comenta aí embaixo se você curte música de videogame, música de jogo, etc. Comenta aí embaixo. E o Nintendo Switch é sensacional, né, velho? Como os outros equipamentos eletrônicos, o preço agora tá impossível, né, de pagar. O que eu tô jogando nele atualmente é o Dark Souls, a versão remasterizada. Dark Souls é uma franquia que eu curto bastante. Pra quem conhece, é sensacional. E a versão remasterizada dele tá muito bacana. Inclusive, eu tenho um canal bem antigo, dedicado ao Ogro Nerd, que tem uma porrada de vídeo lá e tal, vídeo cover de música de jogo e tal. Vou deixar aqui no card, se você quiser dar uma sacada. É bem antigo, mas tem umas coisas interessantes lá. Próxima pergunta. Lucas, sua HX esquenta muito também ou nada? Então, Arnon, isso é um problema detectado em todo mundo que usa HX Stomp. Tem um amigo de um brother que utilizou ela no carnaval aqui em Recife, no trio elétrico, ou seja, ele passou 5 horas num trio tocando com a HX Stomp no sol mais quente possível, de meio-dia de Recife, saca? Então eu acredito que depois que ela passou por esse teste e não deu nada, eu acredito que ela seja bem resistente e tal, a altas temperaturas, mas eu também acho bem esquisito. Às vezes você liga, não faz nada com ela, ela já tá pegando fogo, né, velho? Eu não conheço nenhum relato de pessoas que têm HX Stomp e que, tipo, ela começou a esquentar e de repente parou de funcionar. Se tiver alguém, por favor, comenta aí embaixo. Até então eu não vi nenhuma história desse tipo, mas sim, infelizmente é bem normal ela esquentar bastante, beleza? E é isso aí, mais um Segunda Sincera. Não se esqueça de deixar o comentário aí embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar aquele like maroto que ajuda muito na divulgação. Não se esquece de ir lá no Instagram, velho, responder a enquete do tamanho das camisetas, ou então comentar aí embaixo se você usa PMG ou GG, se você curte esse tipo de camiseta e tal. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!